Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Teixeira Ferreira e nós vamos começar hoje as nossas aulas de fundamentos da linguagem musical. Então, nessas aulas, a gente vai trabalhar um pouco de teoria musical, um pouco de história da música, vamos trabalhar um pouco de apreciação musical, que é como saber ouvir uma música, e vamos trabalhar também o nosso ouvido, para que a gente fique melhor musicalmente, para que o nosso ouvido consiga perceber os sons de uma maneira um pouco melhor e que a gente possa tocar o nosso instrumento de maneira ainda melhor na banda 24 de setembro. Então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos específicos e depois esses assuntos vão ser desmembrados nas próximas aulas. Então, vamos começar falando um pouco de história da música a partir dos princípios que a gente precisa para começar a nossa aula de música e entender o que é nota musical, o que é pentagrama, como que a gente escreve música no pentagrama e tudo isso que está relacionado a isso. Os assuntos da nossa aula de hoje serão esses que estão aqui: notação musical, origem das notas musicais, origem dos nomes das notas musicais, pauta musical ou pentagrama, espaços e linhas, contagem de linhas e espaços, linhas suplementares superiores e linhas suplementares inferiores. Então, vamos começar pelo primeiro assunto. O que é notação musical? Notação musical é o conjunto de símbolos ou sinais usados para escrever música, ou seja, tudo aquilo que a gente utiliza para representar os sons musicais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas música é feita de sons, e não tem como a gente escrever um som. Então, ao longo do tempo, o ser humano criou maneiras, símbolos, estratégias, desenhos que servem para representar como que o som deve ser anotado num pedaço de papel. E é essa escrita no pedaço de papel que a gente dá o nome de notação musical. Aqui do lado, se vocês perceberem, eu coloquei aqui vários símbolos musicais, que alguns deles vocês já conhecem, outros não. Esse conjunto de símbolos, assim como outros desenhos que representam sons, é o que a gente chama de notação musical. Vamos para frente que a gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. Vamos lá. Notas musicais. As notas musicais são a representação escrita dos sons musicais. Por exemplo, eu vou cantar aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não tem como representar isso que eu estou cantando, anotar num pedaço de papel, o som como ele é. O que eu escrevo num pedaço de papel, que é o que vocês estão aprendendo, é a representação, o desenho desses sons que são cantados. Mas o som não tem como a gente anotar num pedaço de papel. Então, a gente usa recursos visuais, que são desenhos, pequenos símbolos musicais, para representar estes sons musicais. Nesse caso aqui, eu cantei as notas musicais, mas você tocando no seu instrumento, seria a mesma coisa. Como que eu represento o som das notas que eu toco no instrumento num pedaço de papel? Então, isso está tudo relacionado com o que a gente chama de notação musical. Então, as notas musicais vão ser que vão dar essas alturas dos sons, essa relação de dó, ré, mi, um mais grave, outro mais agudo, e por aí vai. Ok? No nosso sistema musical, nós temos 7 notas musicais. Assim como eu acabei de cantar, nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 7 notas. E aí, essas notas se repetem infinitamente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se vocês perceberem, a gente consegue cantar essas notas musicais subindo como se fosse degraus de uma escada, e cada vez que a gente vai subindo, vai ficando mais agudo. E conforme eu vou descendo, vai ficando mais grave. Em outra aula, a gente vai falar sobre o que é essa diferença de grave e agudo. Mas vamos ficar por aqui, nas notas musicais. Mas quem inventou esses sons musicais, desses que eu acabei de cantar? Quem foi que escolheu o nome das notas musicais? São curiosidades que surgem para a gente, né? E a escrita das notas musicais sempre foi dessa forma que vocês estão aprendendo no método de vocês, quando vocês leem uma partitura? Como organizar as notas musicais para conseguir ler e tocar uma música como vocês fizeram no último concerto da banda 24 de setembro?
Vamos ver esses 4 elementos e tentar entender mais ou menos como isso funciona. Pronto, vamos lá. Quem foi que descobriu os sons musicais? Ou quem foi a primeira pessoa que pensou em organizar os sons musicais? A primeira pessoa que pensou em organizar os sons musicais foi um cara lá da Grécia chamado Pitágoras. O Pitágoras, ele foi um matemático muito importante. Quando vocês estiverem estudando na escola, provavelmente vocês vão ouvir falar do Pitágoras. Foi ele que criou o teorema de Pitágoras. Quando ele viu as pirâmides do Egito, ele pensou: nossa, a sombra que a pirâmide faz aqui cria um ângulo de alguma coisa, e ele conseguiu calcular a altura das pirâmides a partir desse recurso da matemática. E como ele era um matemático, um cara muito estudioso, ele um dia estava andando pela Grécia e ouviu um ferreiro fundindo um pedaço de ferro, batendo na bigorna com um pedaço de ferro. E quando ele batia o martelo, dependendo da espessura do ferro que ele estava trabalhando, produzia um som diferente. E aí ele foi para casa pensando sobre esse assunto. E quando ele chegou em casa, ele resolveu estudar os sons que poderiam ser organizados matematicamente. Obviamente que ele não estava pensando ainda como a gente pensa a música hoje em dia, mas ele foi o cara que descobriu a relação entre os sons. A ideia de conseguir cantar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dessa maneira organizada, foi o Pitágoras que inventou isso lá na Grécia Antiga, a partir dessa escuta e desse estudo matemático. Ele criou a relação entre as alturas dos sons. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Quem foi que escolheu, então, dar nomes para as notas musicais? Mais de 1000 anos depois que o Pitágoras tinha pensado nessa relação dos sons, um outro cara, chamado Guido d'Arezzo, que era um monge que vivia na Itália, lá no período medieval, há muitos, muitos anos atrás, ele estava organizando o sistema musical, porque dentro da igreja católica, principalmente, era onde existia os cantos religiosos. E dentro disso, os monges tinham que cantar dentro das igrejas. Então, quando eles começavam a cantar juntos, como não existia um sistema organizado, cada um meio que cantava parecido com o outro, mas nunca muito igual. É como se na banda cada um estivesse tocando as partituras, só que nem todo mundo estivesse tocando junto. Então, o Guido d'Arezzo, ele resolveu organizar um sistema para criar as notas musicais e dar nomes para as notas musicais e, além de dar nome para as notas musicais, criar um sistema de escrever as notas musicais. Então, ele pegou um hino católico de São João Batista, que é esse que está aparecendo aqui no cantinho para vocês, que está escrito em latim. Ut, não sei ler em latim, tá bom, gente? Ut quedante laxis, ressonare fibris, mira gestorum, famuli tuatorum, solve polluti, labi reatum, sancti Ioannis. Sancti Ioannis significa São João. Ele pegou as iniciais de cada uma das estrofes dos versos desse hino e fez as notas musicais. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui o si é Sancti Ioannis. Então, si ficou com a junção dessas duas notas. Reparem que a primeira nota não era dó. Isso foi mudado muitos anos depois, por um estudo que foi feito, onde a nota, o jeito de falar ut era difícil de cantar, então transformaram para dó. Tem algumas teorias a respeito disso, mas isso não importa para a gente agora. O que importa é que isso foi mudado para dó. Então, o nome das notas musicais não vem ao acaso. Eles foram tirados desse hino de São João Batista, como vocês estão vendo aqui. Vamos um pouquinho mais para frente para a gente entender um pouco mais de outros assuntos. A escrita das notas musicais sempre foi dessa maneira como a gente conhece? Não. A escrita das notas musicais nem sempre foi dessa maneira. Como a gente estava mostrando, antes nem existia notação musical. Por exemplo, este daqui que está aparecendo para vocês é o Epitáfio de Séculos. Ele foi a primeira, ele é um conezinho,
onde tinha uma escrita de como os gregos escreviam a notação musical. Se vocês olharem isso daqui, não tem nada a ver como que a gente escreve música hoje em dia, mas era como eles escreviam a notação musical. Era como os gregos, lá muitos anos atrás, escreviam os sons musicais. E é assim que a gente foi evoluindo até chegar na nossa notação de hoje. Depois dos gregos, mais de 1000 anos depois, foi que foi criada o que a gente chama de escrita neumática. A escrita neumática nada mais era do que a letra, escrita aqui embaixo, se vocês olharem aqui embaixo tem uma letra, que claro, não dá para a gente entender o que está escrito, e em cima tem uns pontinhos e uns tracinhos meio soltos. Esses pontinhos e tracinhos meio soltos era como os monges dentro dos mosteiros e dentro das missas católicas escreviam a notação musical para conseguir cantar as músicas que eram cantadas dentro da igreja. Só que se vocês repararem, não é nada muito preciso, tá vendo? Não dá para saber o que significa cada uma dessas coisas. Então ainda era uma notação pouco precisa. Logo depois, o Guido d'Arezzo começou a organizar isso. Se vocês olharem aqui, ó, esse daqui é o mesmo hino de São João Batista, só que ele está organizado num sistema de quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 4 linhas, que não é o sistema que a gente usa hoje. O sistema que a gente usa hoje é o sistema de 5 linhas. Esse sistema de 4 linhas era chamado de tetragrama. E era ali que eles escreviam essas coisas que parecem as notas musicais que a gente conhece, tá vendo? As bolinhas aqui, ó, nas linhas e nos espaços, lembra um pouco o que a gente usa hoje em dia, mas ainda não é o mesmo que a gente usa. O que a gente conhece como escrita em pentagrama é essa daqui, que a gente já tem aqui uma clave, que tem as notas musicais escritas nas linhas e nos espaços, e a mesma coisa aqui na clave de Fá. A gente tem a clave de Sol e a clave de Fá. Essa é a escrita que a gente usa atualmente. Mas vamos seguir para frente aqui para a gente entender mais um pouco sobre esse assunto. Mas como que a gente escreve essas notas musicais e consegue ler elas atualmente? A gente usa um sistema de 5 linhas e entre essas 5 linhas formam-se 4 espaços. Essas 5 linhas e 4 espaços são organizadas de maneira horizontal. Então, como vocês estão vendo aqui embaixo, as linhas são sempre contadas de baixo para cima, e os espaços também são contados de baixo para cima. Então, a gente tem 5 linhas, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, e 4 espaços entre essas linhas. É como se fosse a palma da nossa mão. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Espaço 1, espaço 2, espaço 3 e espaço 4. É esse sistema que a gente usa para escrever as nossas notas musicais, como a gente as conhece da maneira que a gente usa hoje em dia, tá bom? Vamos lá, então. As notas musicais são escritas nessas linhas e nesses espaços musicais. Mas como descobrir o nome das notas dentro do pentagrama ou da pauta musical? Isso a gente vai descobrir na nossa próxima aula, onde a gente vai entender como que dentro do pentagrama as notas são organizadas. Fora esse conteúdo que vocês estão vendo nesse vídeo agora, eu vou passar mais 2 vídeos para vocês de curiosidade, que são os vídeos que contam a história de como Pitágoras descobriu os sons musicais e os organizou, e também um vídeo contando como que o Guido d'Arezzo resolveu organizar o nome das notas musicais. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!